Hoje vamos falar sobre urticária. Você sabe o que é? Urticária é uma reação alérgica comum que causa vergões vermelhos e salientes na superfície da pele e geralmente provoca coceira. Para falar sobre o assunto, já está aqui comigo a médica alergista e imunologista, doutora Leda Sandrin. Doutora Leda, obrigada mais uma vez pela participação. De nada. Tudo bom? Tudo bom. Então, vamos falar aí sobre urticária, né? Isso. Eu, quando escuto falar de urticária, lembro só de coceira, né? Uma palavra meio estranha, assim. Mas é uma alergia mesmo, doutora? Então, a urticária é uma manifestação clínica, onde tem justamente na pele prurido, coceira intensa, associada a elevações, né? Tipo vergões, a gente chama isso de pápulas. E os pacientes podem ter, inclusive, ter edemas de lábio, de pálpebra, e nós chamamos isso de angioedema. Então, a urticária é a manifestação clínica. Agora, a gente vai falar um pouquinho das causas, porque são diversas. Sim, pois é. 1% da população já tem ou vai ter urticária. E no Brasil, a estatística sobre urticária crônica espontânea, que é episódios repetitivos e mantidos, às vezes por meses e por anos, né, acima de 6 semanas desse quadro, a gente chama de urticária crônica. E dentre essas urticárias crônicas, a urticária crônica espontânea, que ela não tem uma causa, ela é uma doença autoimune, a gente tem aproximadamente 1.400.000 habitantes no Brasil sofrendo disso. Nossa, agora. É muita gente, É né? muito comum. Doutora, só uma dúvida. Os vergões, eles são causados pela própria alergia ou a urticária em si, ou é por causa da coceira? Porque as pessoas que eu conheço, parece que quanto mais coça, pior fica, daí não se sabe se surgiu antes ou depois do próprio coçar, né? Então, para o paciente ter urticária, normalmente ele está liberando um mediador químico, é como a gente chama, de uma célula que todos nós temos, chamada mastócito, e esse mediador químico chama-se histamina. E a histamina na pele, ela dá aquela lesão bem típica da histamina, que é a vermelhidão, a elevação, o edema e o prurido. E esse edema pode ser intenso e pegar mucosa e dar o angioedema, que são edemas em áreas mais moles, né, sobre mucosa e mais profundas. Então o paciente tem edema de língua, de pálpebra. Por que ele coça? Ele coça porque a liberação dessa histamina nos receptores de histamina ativam a coceira. Então, na verdade, vem normalmente a liberação desse mediador, sem a sensação do prurido, e aparece a lesão. Logicamente, como esse produto ele também dá vermelhidão, o paciente pode já estar vermelho e começar a coçar. Só vai piorando. Só vai piorando. E a importância é que a gente tem um grupo de pacientes com urticária que tem uma causa determinada. Então, por exemplo, existe urticária verdadeiramente alérgica, que é um alérgeno que dá urticária? Existe. Vou dar um exemplo bem claro. Um paciente tem alergia à picada de abelha. Leva uma picada de abelha, ele pode ter um surto de urticária, além de ter anafilaxia. Então, ele pode ter o prurido, edema, vergão, né, edema de lábio, de pálpebra. Isso é uma urticária, você vai investigar, confirma a alergia à abelha, é uma urticária com uma causa definida alérgica. Sim. Tá? A gente tem nesse grupo, isso são urticárias agudas de repetição. Você precisa entrar em contato com aquele alérgeno para ter a manifestação. Esse é um grupo. E isso pode ser por vários, pode ser por alimentos, por proteínas alimentares. Então, paciente alérgico a leite, a ovo, a trigo, a pólen, eles podem ter urticária. As de contato também, doutora? Então, aí existe a urticária de contato. A urticária de contato também pode ser por esses alérgenos. Tem paciente que, ao contato com algum alérgeno, por exemplo, tem paciente que tem urticária de contato com saliva de animal. Nossa. É alérgico ao animal, a gato, a cachorro, quando lambe tem urticária. Existe, tá? Mas o grande número de pacientes com urticária, e a gente divide a urticária em dois grandes grupos, as agudas e as crônicas. Urticária aguda é até 6 semanas durando. E urticária crônica é quando ela está durando mais do que 6 semanas. Então, nas urticárias agudas você tem as alérgicas e geralmente as infecciosas. Então, paciente, por exemplo, muito comum em criança, isso está com uma infecção viral, um resfriado, e aí começou a ter uma odinofagia, uma dor de garganta, foi orientado a usar um antialérgico, orientado a usar um anti-inflamatório, o antibiótico, ele começa a ter urticária. Aí vem a dúvida. A urticária é viral ou a urticária é o resultado porque ele fez alergia ao antibiótico? Sim. E a gente geralmente investiga, geralmente não sempre, e grande parte das vezes esse paciente teve uma urticária viral, bastante comum em criança. E essa aguda dá um episódio, pode ser dar um episódio só na vida? Pode dar um episódio só na vida. O paciente tem um quadro viral, por exemplo, enterovírus, aquele vírus que dá diarreia e vômito, e tipo um resfriado, dá bastante urticária. O paciente vai ter urticária naquele momento, às vezes dura até
3 a 4 semanas, né? A aguda pode durar até 6. E o paciente trata a urticária, melhora e só se tiver infecção de novo tem. Mas o grande número de pacientes e que estão assim, eu diria, sem tratamento, sem diagnóstico, são os pacientes com urticária crônica, que na maior parte das vezes é uma doença autoimune. O que é isso? O sistema de defesa ele faz um erro e ele faz um anticorpo contra essa célula que libera histamina, favorecendo ela a liberar histamina. Então é um anticorpo contra um receptor da célula, ligando esse anticorpo ali começa a ativar. Então é como se ele estivesse fazendo uma alergia e ele fica procurando, olha, acho que foi o pepino, acho que foi o chocolate, acho que foi a carne de porco, acho que foi o tomate, acho que foi porque eu peguei vento, eu peguei frio. E esse paciente, ele é pouco diagnosticado, porque ele vai ter que entender que essa doença dele é uma doença autoimune. Então a gente vai abordar como outras doenças autoimunes, ou seja... Não tem cura? Tem controle. Mas não tem cura. Tem que controlar a vida toda. Não é a vida toda, porque a urticária crônica, ela tem esse nome crônico, mas não é para todos os pacientes que ela dura a vida toda. Então, essa autoimunidade, ela é variável. Pode piorar em períodos de infecção, piorar em períodos de estresse. Piora com estresse, mas não é a causa. Mas o paciente, quando ele é bem orientado, ele consegue um controle, na maior parte das vezes. A gente tem agora medicamentos bem modernos, além do antialérgico, para usar, que costuma controlar muito bem. Mas esse paciente, ele tem surtos, períodos de piora e de melhora. E ele pode ter urticária crônica durante um período da vida e não ter mais. Tá? Isso pode acontecer. E como faz para descobrir, né? Você já citou aí, né? Pode ser disso, pode ser daquilo, pode ser de várias coisas aí. Tem que fazer exames? Como é que faz para detectar? Como que a gente faz? O diagnóstico inicial da urticária, para saber se um paciente tem ou não tem urticária, é clínico. Então, assim, ele tem que ter lesões. As lesões da urticária são lesões que dão edema, a gente chama de lesões vasculares. Então, a histamina, ela libera a histamina é um mediador liberado que dá esse edema, vasodilatação. Então, não é uma lesão na pele, né? Vamos dizer assim, de uma forma bem... dá por baixo, tá? Por quê? Você não vai ver descamação na pele, não vai ver bolinhas d'água, não. Você vê uma elevação, essa elevação pode ser várias lesões pequenas que se agrupam em placas, então o paciente pode ser vergão. E esse paciente, ele vem com esse quadro e você examina clinicamente, você faz o diagnóstico. Bom, você tem urticária. Doutora, mas só uma perguntinha aqui, um parênteses. Não é toda alergia que dá urticária? Não, é toda alergia que dá urticária e principalmente não é toda urticária que é alérgica. E é isso que eu queria deixar bem claro. Sim, né? Porque eu posso ter uma alergia, posso coçar, mas eu não tenho a urticária. Pode ser outro tipo de... Então, por exemplo, o paciente tem que ter uma lesão característica, que são as lesões que a gente chama de urticas, que são justamente essas placas elevadas, avermelhadas e que coçam muito. Essa é a característica. Quando ela não coça, a gente já começa a pensar, puxa, mas o aspecto é de urticária, mas o quadro clínico não. Então, talvez seja uma urticária vasculítica, que aí são outras doenças. Tem nesse grupo doenças de outros grupos. Então, como que você faz o diagnóstico? É clínico, tá? Depois que você viu o paciente, às vezes ele traz foto, porque quando ele vem, às vezes na consulta, ele já não está mais com a lesão. Você fala, não, que você está tendo urticária. Aí você vai ver assim, qual que é a frequência disso? É diário? Ah, é diário, tá. Não é diário. Faz quanto tempo que você tem isso? Mais de 6 semanas ou menos. Aí o meu pensamento já se divide. Bom, é aguda ou é crônica? Nas agudas, geralmente tem mais a questão da virose, das alergias verdadeiras, medicamentosas de contato. Porque você vai ter que ter o agente que causa para desencadear. Nas crônicas, não. Como ela é autoimune, como é teu sistema de defesa que está montando anticorpo contra a célula, e ele está fazendo isso diariamente, um dia um pouco mais, um dia um pouco menos, aí esse paciente, o que a gente tem que investigar? Se ele não tem alguma outra doença associada, porque a urticária pode sim estar associada a lúpus, artrite reumatoide, algumas doenças malignas, pode, mas não é a maior parte. E quando a gente não acha nada disso, o paciente fica estabelecido que o que ele tem é uma urticária crônica espontânea, que é uma doença autoimune. Né? Que é aquela doença onde o sistema imune erra e faz uma doença contra o paciente porque ele fica inflamando o paciente por um erro. Tá. Doutora, eu vou pedir para a senhora continuar mais um pouquinho para a gente vai fazer um intervalo rapidinho e já volta a falar mais um pouquinho sobre as causas e depois os tratamentos também da urticária. Fique com a gente.